A Casa Angelina, ela nasceu de um sonho nosso, na verdade, no nosso processo de busca pessoal. E a gente quer receber palestras, cursos, vivências. Então, abrir a nossa casa para acolher outros sonhos. E a casa chama Casa Angelina, em homenagem à minha avó, que era uma pessoa muito acolhedora e receptiva, e ela era nutridora de sonhos. Então, a gente quer trazer um pouco essa energia dela para casa. Você quer falar alguma coisa? Cara, todos muito bem-vindos, todas, né? Quase unânime de mulheres, impressionantemente e infelizmente. São todas muito bem-vindas. E acho que na verdade é uma evolução do que a gente tem vivido como evolução pessoal, de seguir outras coisas que nunca a gente estava acostumado. E aí, na verdade, a gente quis abrir a casa para, sei lá, todo mundo junto, vai indo coletivo, sei lá, vai meio indo, vai dando certo. Bruna, você dá uma palavrinha, acho que é importante, né? Sim. Primeiro eu queria agradecer que o projeto que começou mais o Educoração há mais ou menos um ano, para a Thaís, para a Ana, mais que tá aqui, elas, que a ideia era falar sobre práticas inovadoras na área da educação, que era uma angústia que estava dentro de mim, e esse grupo foi surgindo organicamente. Começou para a gente estudando temas a cada 15 dias sobre uma prática inovadora, alguma pedagogia diferente, que a gente se comprometia a estudar. E aí foi tomando um outro formato. E aí eu decidi que ir para uma outra linha, não só de compartilhar no grupo, mas de atrair outras pessoas, de não ser só durante a manhã, mas ser à noite também, para vir mães, pais, educadores ou pessoas que convivam com as crianças. E aí surgiu organicamente com a volta da Gabi, que foi passar um tempo fora, que ela é especialista em 0 a 3 anos, em crianças de 0 a 3 anos, de falar um pouco sobre isso, o aprendizado das crianças desde que estão na barriga. E aí o Anderson... Quero ver você definir agora. Não tive isso de definir, mas o resumo eu conheci ele há uns meses atrás, a gente teve uma empatia e ele é uma das coisas, ele é roteirista, diretor do documentário Quando Sinto Que Já Sei, e dentre outros o canal no YouTube. E, enfim... Pai do Valentim. Pai do Valentim. De 1 ano e 8 meses. De 1 ano e 8 meses. E a gente decidiu começar essa primeira conversa para essa nova fase, nesse novo andar do grupo. Para atrair o máximo de pessoas que convivam com as crianças, para praticarem dentro delas e para que se conviva essa nova educação, essa nova maneira de conscientizar as pessoas. Então é isso, obrigada, muito feliz, que é um sonho que está se tornando realidade. Ai, não sei. É isso, está todo mundo aqui nesse momento. Eu passo a palavra para eles. Não vamos seguir a ordem alfabética, por favor. Todo mundo já sabe, né? Meu nome é Gabriela Antero Ferreira. Eu acabei de voltar de Budapeste, onde eu fui estudar abordagem LOXI. Não sei se todo mundo já conhece a Amy Pickler. Foi fantástico, eu fiz 2 cursos lá que eu adorei. Já trabalhei com o João Augusto Figueiró, que é um neurocientista e psicanalista. A gente desenvolveu um aplicativo para mães e cuidadores, muito legal. Já trabalhei em orfanato com bebês, adorei. E agora nessa viagem também trabalhei numa creche em Portugal com os bebês. E agora voltei, estou estudando crianças de 0 a 3 anos e fazendo atendimento na casa de famílias. Então, os pais estão numa situação de crise, no momento que não sabem o que fazer com um bebê de 3 meses, eles me chamam, eu vou lá, observo, ajudo eles, vou respondendo umas dúvidas, tirando aquele peso, né, a culpa. Então é isso. Bacana. Então, eu sou o Anderson Lima, entre outras coisas. Vou falar em pé, porque eu sinto algumas cabeças fazendo assim, tá? Então, eu prefiro ficar assim. Entre outras coisas, como ela disse, eu produzi e dirigi
o documentário Quando Sinto Que Já Sei, que para quem não conhece, é um longa-metragem que mapeia algumas ações inovadoras do campo da educação que estão acontecendo pelo Brasil. Então viajamos por 7 estados do Brasil, pesquisando algumas escolas que tinham algo em comum. E o principal algo em comum que eu poderia destacar é todas têm um processo de deshierarquização das relações dentro do seu processo metodológico, né? Desde a relação de diretora e coordenadora, professora, professora e aluno, né? Me recordo de visitar um dos projetos chamado Projeto Âncora, que assim que eu entrei, eu perguntei para uma das meninas assim, onde é que fica a diretora? E ela disse para mim que aqui não tem diretora, as crianças aqui mandam, né? A princípio, essa relação do mandar me remeteu justamente a uma reflexão que eu tenho feito desde que eu virei pai, né? Que é justamente essa de pensar até que ponto nós somos diretivos na educação de uma criança e até que ponto nós conseguimos na vivência com crianças na primeira infância, ser diretivos, ser adestradores e ser apenas orientadores. São 3 formas de agir e de complementar essa relação tanto dialógica quanto energética dessa criança. Mas uma metáfora que eu costumo usar que na verdade um pouco consegue contornar isso tudo que eu penso dessa relação da primeira infância com o adulto principalmente, que é o Valentim vai falar a língua portuguesa, e o Valentim vai falar a língua portuguesa porque ele ouve as pessoas falando a língua portuguesa ao lado dele. Ele não vai falar outra língua porque é disso que se trata. A construção do nosso dia a dia faz com que o Valentim consiga de fato perceber muitas das questões atitudinais, comportamentais e que a gente vai chamar de pedagógica a partir do momento em que o exemplo está ao seu lado, dentro de casa, dentro do seu ciclo de pessoas, na alimentação que ele tem por conta das pessoas que estão ao redor dele e lhes oferecem, assim como na relação com outras crianças de todas as idades. Quando eu falo de todas as idades, eu estou falando tanto de bebês quanto de crianças de 10, de 8, principalmente de 4 anos. Ele tem um grupo de amigas muito grande de 4 anos e se relaciona muito bem, né? Ela se relaciona muito bem com eles. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uns 2 vídeos que justamente falam um pouco sobre essa questão da relação diretiva ou não com os bebês, partindo de um pressuposto. Uma vez, quando eu abri o Valentim para a família, era muito comum, ele tinha aproximadamente alguns meses de vida, e eu ouvia as pessoas falando qual será a primeira palavra que o Valentim vai dizer, né? Vai ser papai, vai ser mamãe, vai ser vovó, vai ser coco, enfim. O Valentim já falava muito aos 3 meses. E eu não compreendia nada do que ele falava, mas aquilo era expressão. E existe uma certa prepotência misturada com a arrogância do adulto de compreender que aquilo não é expressão. E ao compreender que aquilo não é expressão, eu digo, não, isso não é língua, não, isso não é palavra, não, isso não é expressão. E não respeita essa comunicação. Ao não respeitar essa comunicação, eu faço dessa relação paralelos para muitas outras coisas. Então, hoje o Valentim tem 1 ano e 8, por exemplo. Ele não anda de mão dada comigo. Ele para na calçada no momento de atravessar, eu o pego no colo. Eu não o levo como um cachorrinho na coleira. E qual foi a primeira né? palavra dele? A primeira palavra dele foi, pode ser. A primeira que eu entendi. Curiosamente, né? Depois de tudo que o Anderson já falou, né, já deu uma pincelada, essa observar seu como pai, que eu fiquei encantada de ouvir, porque é realmente isso, né? As crianças já estão falando com a gente, eles já estão se comunicando. Com 3 meses de vida, eles já dizem o que eles precisam, né? E aí, com isso, eu queria começar com essa pergunta até. Quando é que vocês acham que a gente começa a aprender? Alguém tem uma ideia? Eu acho que é desde quando já nasce, né? Quando sai da gente, porque ela precisa de alguma coisa, aquele choro meio desesperador daquele ar que ela está
novo, para uma coisa... É um jeito dela se comunicar, acho que ela começa a aprender a partir desse momento, eu não sei. Eu acho que é na gravidez, acho que é na gravidez, já. Sim, legal. É na gravidez mesmo que a gente começa a aprender. Bom, gente, tecnologia. É um bebê num útero, então todo mundo sabe mais ou menos como é essa imagem. E realmente, na gestação, o bebê ele já ouve, a partir dos 7 meses de gestação, o ouvido do bebê já está totalmente formado. Então, ele já ouve os sons da língua materna. E como vocês sabem, cada língua tem um tipo de som. Então, quando esse bebê nasce, ele chora no som da língua materna. Um bebê alemão chora diferente de um bebê na Inglaterra, que chora diferente de um bebê no Brasil. Então, é um aprendizado, né? Ele ouviu aquele som, assimilou, o cérebro funcionou e quando ele nasce, ele já sabe falar naquele som. Foi? O seu olhar para o seu filho, ele veio natural ou veio dessa pesquisa? Não, eu acho que veio da pesquisa. Assim, a partir do momento que eu soube que eu ia ser pai, eu já era educador, eu fui criado dentro de escola, né? Mas eu já era educador desde 2004, né? Nunca trabalhei com crianças abaixo de 4 anos. E como eu dava aula de filosofia, então eu sempre me colocava filosofia com crianças. Então eu sempre colocava esse processo de desconstrução, né? Das coisas mais básicas de... Por que o sapo não lava o pé? Quem é Dona Chica? Por que eu atirei o pau no gato? Por que o Cravo brigou com a rosa? Por que todas as cores têm um nome? Só o laranja tem nome de cor, de fruta, né? E aí a gente vai tentando desconstruir essas coisas, né? Chapeuzinho Vermelho não chama Chapeuzinho Vermelho, porque ninguém nasce e fala, minha filha vai se chamar Chapéu. Não, né? E qual que é o nome verdadeiro da Chapeuzinho Vermelho? E por aí vai. Só que eu não posso desconstruir muitas vezes a criança abaixo de 3 anos, que ela não está nem construída em termos dessas reflexões que eu posso trazer, entendeu? Então, quando eu soube que ia ser pai, principalmente, eu comecei a pesquisar profundamente essa relação que eu era totalmente vazio de experiência, né? E aí, por aí, eu fui encontrando muitas inspirações pelo mundo afora, principalmente na internet. A gente já ficou sabendo um pouquinho do que o bebê aprende no útero. É um pouquinho, tá, gente? Ele aprende muita coisa. Ele sente o que a mãe sente. Você sabia disso, Anderson? Que ele já sentia as emoções da mãe? Sim, bem sei. E aí, quando a gente nasce, um bebê, depois de 20 minutos, ele já está procurando contato visual com algum outro humano, algum outro adulto, né? E essa é uma cena bem legal, porque, assim, eles já sabem que a criança imita o olhar, o que... A fisionomia, obrigada, do adulto, por uma questão de comunicação mesmo. Então aqui é uma cena, ou essa mulher está mostrando a língua para o bebê e em segundos ele começa a fazer o mesmo gesto com a língua. Então assim, quando a gente nasce a gente já começa a aprender, a gente já aprendeu antes, mas não para, é uma coisa crescente só. Aí aqui é um dado, mas para quem não sei se todo mundo viu a palestra do James Heckman na semana passada, um economista Nobel de Economia, e ele tem um estudo longo com vários pontos, mas o principal dele é que o investimento na primeiríssima infância e até os 5 anos é o que tem mais resultado para uma sociedade. Então, você quer diminuir violência, quer diminuir problemas de saúde, é nessa hora que você tem que investir. É o melhor resultado, a melhor chance de você salvar uma sociedade é investindo nessa hora. A Finlândia, que já há alguns anos tem sido condecorada com a melhor educação do mundo, por diversos fatores, mas principalmente porque as crianças das escolas finlandesas são as mais felizes nos últimos 12 anos, ela tem uma coisa muito curiosa, né? Que o governo finlandês, ele coloca que o professor de educação infantil tem que ter doutorado. O professor de ensino fundamental tem que ter mestrado. O professor de ensino médio, high school, tem que ter pós-graduação. Então é interessante porque aqui no Brasil, e a lógica do mundo no Ocidente, é o contrário, né? Você fez magistério, não, então já está pronto para cuidar de criança, né? E só na faculdade que você precisa ser doutorado, quando a capacidade autodidata do ser humano é muito maior. Então deveria ser exatamente o contrário, né? Para trocar uma fralda, você pode ser assistente, você não precisa ter formação para trocar uma fralda. E trocar uma fralda é um dos momentos mais importantes da vida da criança. É um momento de pura conexão com o adulto. Então a troca de fralda, por exemplo, é um momento super, super importante no desenvolvimento de uma criança.
Você está tocando no corpo dela, na parte íntima dela, ela está aprendendo muita coisa ali. E a gente deixa na mão de quem? Do assistente, não é nem a professora que está com ela dentro da sala, né? Isso é Terceirizar esse processo, né? é. Tanto em casa, né? Porque tem muitas babás também fazendo isso. Então aqui também é um dado só sobre essa fase da formação cerebral, para a gente entender o que está acontecendo, por que é tão importante essa fase, né? Não é só porque é muito fofa e é gostoso estar com eles, é porque realmente o cérebro das crianças está se desenvolvendo muito, 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 assim, mais do que vai se desenvolver ao longo da nossa vida. Tem até o médico Figueiredo, com quem eu trabalhei, ele tem uma maneira de explicar isso que eu acho muito interessante. O cérebro da criança, o nosso cérebro funciona que nem uma argila. Quando ela é nova, ela é muito molinha, muito fácil de moldar. A gente vai crescendo e vai endurecendo. Então, hoje em dia, quando a gente quer fazer uma mudança, quantas horas de terapia, quantos dias a gente gasta para fazer uma mudança, né? É bem... Eu gosto bastante dessa explicação dele. Então, hoje em dia a gente já sabe, né? Acho que todo mundo que está aqui conhece já bebês como os melhores cientistas que a gente pode conhecer. Eles fazem estatística para tudo. Então, eu vou chorar, minha mãe vem? Ah, então eu vou chorar de novo, minha mãe vem. Aquela fase, todo mundo sabe, né? Vou jogar no chão, o que acontece? Alguém vai pegar para mim, vou jogar no chão, o que acontece? Isso é estatística, eles estão aprendendo, é assim que eles aprendem. Né? Eu vivencio isso porque você imagina que, nós somos pais de BLW, né? BLW, para quem não sabe, é uma técnica de introdução alimentar que a gente oferece o alimento na mesinha para o bebê e ele vai pegando com a sua mão de acordo com o seu interesse, desde cores, textura, sabores, entre outras coisas que não passam pela nossa compreensão tão lógica, né? Tanto que Valentim relacionou durante alguns momentos a couve-flor com o brócolis. E às vezes pegava os dois assim na mão e ficava olhando, sabe? Como se eles fossem algo semelhante, né? E de fato, se a gente observar a textura da couve-flor, é muito diferente da textura do brócolis, né? O gosto é muito diferente, mas aparentemente, quando você olha, eles são parecidos, eu né? acho que eu não sou diferente. Valentim sempre se encantou com esse processo de busca assim, e aí durante muito tempo eu compreendia que quando ele jogava no chão, ele estava jogando no chão porque ele não queria mais. E às vezes eu ficava vendo que ele ficava olhando para o chão e olhando para mim, olhando para o chão e olhando para mim, porque a mãe do Valentim, a Samara, sempre pegou. Ela pegava e colocava de volta, pega e colocava de volta, pega e colocava de volta. Como o pai do Valentim tem uma pochete, sabe? Então eu falo assim, Valentim, por que você jogou no chão? Então, certamente, hoje a minha compreensão é outra, né? Porque a gente foi refletindo muito sobre essa questão, até que a Samara me trouxe, de que aquilo fazia parte de um processo justamente de desenvolvimento de uma estatística, né? Que tem a ver com o choro dele, que tem a ver com as coisas. E a primeira coisa que a gente pensou em não fazer é nunca repreendê-lo, né? E curiosamente a gente mora num apartamento que é o número 55, e no 45, ou seja, embaixo, é a síndica. E o Valentim joga as coisas no chão muito, felizmente, né? E ao acompanhar muitas crianças, eu percebo que às vezes as crianças deixam cair coisas no chão e já olham pra cima desesperadas, esperando a bronca. E aí eu sempre falei, nossa, ela se assustou e tá procurando ajuda. E não é. Ela estava já assustada com a bronca que ela estava antevendo, justamente por essa estatística construída. E como Samara e eu tivemos esse combinado de não repreender o Valentim pelas coisas que ele derruba no chão, semana passada ele derrubou um caixote, tem um caixote de madeira assim, e era meia-noite assim, pá! E o caixote saiu, ele saiu andando assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Eu pude perceber o quanto isso faz parte, né? Do dia a dia e da vida dele e do processo de experimentação auditiva que ele está vivendo. Então, percebo muito isso, viu, Gabi? Legal. No nosso dia a dia lá. E aí, é uma pergunta legal, né? Como é que isso acontece? Como é que eles se tornam esses cientistas? Porque é natural, mas eles precisam de alguns elementos fundamentais para poderem, né? Uma estrutura para isso acontecer de forma radiante, né? Então, o que eles precisam? Afeto, conexão, carinho, atenção, segurança. Aqui mesmo, eles precisam estar preenchidos aqui. Isso acontece no momento de uma alimentação, da troca da fralda, quando o adulto vai preencher essa criança, na hora de dormir. Essa é uma fotografia de Loxi,
Quem que conhece a abordagem Pickler? Alguém conhece? Então, essa é uma foto. Loxi é um orfanato em Budapeste. Hoje em dia é um daycare center, mas funciona como orfanato. E a Amy Pickler é uma pediatra húngara que desenvolveu uma metodologia de cuidado com as crianças, onde ela tinha essa preocupação de preencher a criança, dar segurança para a criança. Ela acreditava que era isso que ia fazer essa criança se desenvolver bem. Não uma enfermeira fazendo tudo rápido e fazendo com várias crianças. Não, ela tinha essa preocupação profunda com o ser. Tanto que essa é uma cuidadora, ela não é a mãe desse bebê. Mas é incrível o vínculo que está estampado nessa foto, né? Você consegue ver o olhar dele. Existe uma conexão, né? Essa é a Amy Pickler, ela já morreu. Hoje em dia, quem está tomando conta de lá é a filha dela, Ana Tardos. Em Paris tem uma fundação Loxi também. Elas não se comunicam muito bem, mas elas trabalham juntas. E aí eu trouxe essa imagem, que é um desenho do primeiro movimento do bebê, que é o virar, né? E por que eu trouxe essa imagem? Porque tem muita mãe que vê o filho numa situação de angústia, porque é de angústia mesmo para a criança. Ela está naquela primeira fase de ficar de lado. Quem tem bebê conhece essa fase. E às vezes a criança, dependendo da personalidade da criança, ela pode gritar, ela pode até chorar, porque é um momento em que o braço fica preso, o corpo ganha um equilíbrio novo. E muitas mães não sabem disso e vão lá, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. E não tem problema ajudar, mas você tirou a chance do seu filho de fazer aquela conquista daquela posição e de fazer essas conexões todas no cérebro que são incríveis para ele. Então, é uma posição de lado que né, o pediatra não fala para você, não, antes dele virar, ele vai ficar de lado. E ele vai experimentar essa posição intermediária antes do virar. Ele vai voltar. Então, são uns detalhes, umas sutilezas do desenvolvimento infantil que o Anderson já, né, contou pra gente que tem esse olhar. E eu penso muito sobre aquela grande relação que se faz do ajudar. Até que ponto eu ajudo quem precisa de ajuda. E ele não precisa de ajuda. Ele não está precisando de ajuda. Eu abri um casulo porque eu estava vendo a angústia da borboleta em passar por aquele processo. E eu acabei matando a borboleta. Né? Essa é uma história velha da pessoa que quer antecipar os processos e não consegue antecipar os processos. Né? Então, o que eu percebo, principalmente no convívio do Valentim com outros bebês, é que existe uma característica individual que é muito especial e poética de se observar, né? O Valentim, ele caminhou com 1 ano e 4 meses. Para que vocês tenham uma ideia, os especialistas costumam dizer que a partir de 1 ano e 6 começa a virar um problema se a criança não caminhar. O problema é que o Valentim engatinhava muito rápido. E ele não caminhava porque não tinha necessidade. Ele já estava se virando muito bem com aquilo. E que para caminhar ele tinha que passar por um processo de lentidão que talvez deixasse as coisas mais morosas. Bah! Interpretação minha, né? Talvez a lógica dele seja totalmente diferente. O fato é que eu convivi com bebês que andaram com 9 meses, outros que andaram com 8 meses. E o Valentim, ele não passou nem pelos processos fisiológicos desse bebê. E aí eu pude perceber que um bebê, quando anda com 9 meses, ele passa por um processo de transição fisiológica que é diferente de um bebê que engatinhou por 1 ano e 3 meses e começa a andar. Para que vocês tenham uma ideia, é tão bonito, poético. Sempre se pergunta, o Valentim já sentou nesse processo de desenvolvimento? O Valentim não sentou. É curioso pensar nisso. O Valentim primeiro ficou de pé, e aí quando ele ficava de pé, ele caía de bunda, e aí isso era sentar para ele. Mas não passou por aquele processo de se virar para um lado, se virar para o outro e sentar. Ele minhocava, ele minhocou até os 11 meses. E só então ele começou a engatinhar quando estava num gramado, e ele viu que tinha que andar de um jeito diferente, porque minhocar estava atrapalhando um pouco o conforto que ele tinha no abdômen. Mas ele minhocou durante muito tempo, dos 6 até os 11 meses. E tem uma coisa legal que assim, alguém põe no currículo, comecei a andar com 1 ano e 6 meses, não faz a menor diferença. Por que a gente não respeita esse processo das crianças? E né? que é a minha pergunta final.
qual a diferença que existe entre um bebê que andou com 9 meses e outro que andou com 1 ano e 4 meses, quando os dois tiverem 10 anos? Tá vendo qual que é? Agora, as pessoas não acertam. Quase nunca, gente. Bora lá. Eu trouxe essa imagem que eu queria perguntar para vocês, assim, a maioria dos adultos olha um bebê no chão e fala, ai, que bonitinho, mas ele não está aprendendo nada, preciso... Olha Estimular. aqui, começa a fazer som e começa a falar, interagir com aquela criança. A ansiedade do adulto é natural, né? Eu quero a atenção dessa criança e essa criança não está fazendo nada. É uma situação comum, né? A gente vê um bebê assim e ir lá falar com ele. Mas eu queria contar para vocês que nessa posição, nesse momento, tem tanta coisa sendo aprendida, mas tanta coisa, que a próxima vez que vocês verem um bebê nessa posição, vocês vão falar, ai, não vou atrapalhar. Ele está segurando o pé dele, o corpo dele está em equilíbrio para uma outra posição que ele não tem o controle, então ele está tendo que controlar esse equilíbrio. Tem uma questão do toque no pé, ele está olhando para uma foto, né? Então a cabeça está virada. São coisas tão pequenininhas, mas que são tão mágicas dentro do cérebro dele, são tão profundas no aprendizado, que quando a gente vai lá e estimula, ninguém está estragando o bebê, ninguém não vai prejudicar, né? Aconteceu com todo mundo aqui, todo mundo está saudável. Mas acho que tem um respeito, né, no movimento da criança, no tempo da criança, e que eu acho que a gente hoje em dia tem bastante informação científica, bastante estudo, tem muita gente fazendo diferente, vendo que dá certo. Então, acho que é esse novo olhar para um momento desse, entender que tem uma beleza e que tem muita coisa, eles estão aprendendo muito, eles não precisam ter todos os brinquedos do mundo, eles precisam ficar deitados no chão e poder explorar o corpo deles. Muito bem. Bom, eu vou começar assim com esse primeiro vídeo, que é uma palestra que eu estava dando em Florianópolis e que o Valentim invadiu o palco justamente no momento que eu estava falando de educação diretiva, mas pensando que esse lance da educação diretiva é algo que a gente consegue construir de uma maneira muito fofa, dependendo do olhar que a gente tiver. Então observe, vamos ver. A rede não tem importância só para reunir pessoas, né? A rede precisa pensar em estratégias propositivas para que ela não fique transformada em uma bolha. É muito comum que as bolhas sejam a tônica do trabalho de divulgação. 1 ano e 6 meses. De explanação das práticas inovadoras ou transformadoras. Né? Tô aqui com o Valentim, meu filho. Vem cá, Valentim. Ó. Ele ia participar agora. E agora a gente vai dar aqui um exemplo, né, Valentim? De como que a gente pode ser direcionador na educação de uma criança. Vamos ver se o Valentim quer participar dessa vez. Valentim, você gosta mais de cenoura ou batata? Você prefere maçã ou banana? Banana. Quem é mais legal? O papai ou a mamãe? Você gosta mais de fazer xixi ou cocô? Cocô. Depois do meio-dia é bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Você vê que ele sempre dá uma empurradinha no microfone, né? Mas ele sempre responde tudo aquilo que de alguma maneira eu resolvi conduzir o Valentim a responder. E é interessante perceber que muitas vezes dentro da escola a gente é hiper, ultra diretivo, fazendo com que um exemplo de sucesso, de desempenho, seja apenas aquilo que eu construí nele, nada que seja inato. Então, para mim, interessa muito mais o que aquelas crianças, hoje no começo da tarde, fizeram, trazendo perguntas para uma resposta que eu sugeri, do que ter o Valentim repetindo aquilo que, de fato, a gente ensaia diariamente em casa para tirar riso das pessoas. Né? Muitas vezes os alunos nota 10 ficam tão satisfeitos quanto o Valentim agora descendo essa escada. Mas o que é preciso dizer é que o Valentim tem que passar por um processo educativo onde ele entenda, compreenda que as perguntas que ele venha me fazer no futuro e que a lógica construída a partir daquele questionamento que ele surgiu, que lhe surgiu, ou que ele elaborou por algum tipo de dúvida que ele viu no mundo,
é que vai fazer muito mais parte do engrandecimento dele como um cidadão, como pessoa e como um educador constante e permanente do mundo, né? Muito bem. Agora vamos ver aqui um outro momento, que é uma outra forma de se relacionar com essa mesma questão, né? Um diálogo com o Valentim. Como que esse diálogo com o Valentim pode acontecer de outra maneira? E por que o Valentim se dá tão abertamente a esse papo com o pai? Aqui tem um outro diálogo nosso. Dessa vez um diálogo espontâneo. No escuro do nosso quarto. Não cabe? Mas agora mesmo coube. Por que agora não cabe mais? Ah, agora que não cabe porque você não quer, mas antes cabia, não cabia? Ah, só se for o batom do pai, porque o papai não usa batom. Ele também nem vê a boca do pai, porque tem a barba na frente. É mesmo? Quantas vezes? Ah, aquela hora que a gente estava na porta? Mas aquela hora a gente estava dançando, por isso que eu fiz isso. E agora não pode dançar sem música? É mesmo? Mas você tá falando isso desde quando? Por que você tá tão nervoso pra falar de uma coisa assim, filho? Mas o papai é o papai. A mamãe já é outra coisa, e você sabe disso. Quantas vezes eu já te expliquei? O papai ou a mamãe? Ai, que delícia. Pois muito bem. Você tem muito que aprender com o Valentim. Muito. Bom, e aí, queria falar um pouco sobre, né? Refletir um pouco sobre esses dois diálogos que eu tive com o Valentim, né? Justamente a gente, como Samara e eu trabalhávamos na TV, nós tínhamos 4 programas. Um se chamava Dicionário, que eram crianças definindo palavras de acordo com o seu repertório. Os episódios também estão todos no YouTube. Um outro chamava Profissão Criança, que eram crianças falando, se você fosse uma criança crescida hoje, qual seria a profissão que você gostaria de ter? Quais seriam as suas motivações? Né? E as crianças falam sobre suas motivações a partir daquele momento e a idade que elas têm. Um outro que chamava Hora do Recreio, que nada mais era do que crianças dialogando durante a hora do intervalo, com diálogo livre e tudo mais. Sempre baseado em respostas ou elaborações que elas tiveram na aula de filosofia. E o último que é Criança Pergunta, Criança Responde, que é um projeto de jornalismo infantil com as crianças fazendo perguntas e respostas a respeito de alguma coisa que elas estão querendo construir, né? Então, para além disso, a gente brincou sempre com o Valentim com o microfone. Tanto que tem fotos atualmente do Valentim com o microfone na mão fazendo entrevista com a gente, porque é algo que ele viu constantemente, né? Muitas vezes, às vezes eu tô até com o Valentim no sling, ou a Samara está com o Valentim no sling, e aí a gente vai para uma conversa com as pessoas, vai para uma conversa com as crianças, entrevistando outras crianças. Então o Valentim está constantemente vendo, né? Um fica na câmera, o outro fica cuidando das outras crianças, e o Valentim fica ali, no sling, só esperando aquela relação e aquela possibilidade da entrevista. Então a gente começou a fazer entrevista com o Valentim, e essas entrevistas eram diretivas. E para falar especificamente sobre essa questão, que é uma questão que eu acho extremamente importante, sobre o ser diretivo, inclusive eu tenho um trabalho que eu tenho desenvolvido de comunicação não violenta que chama Entre Pais e Filhos. Entre Pais e Filhos, que são diálogos de comunicação não violenta em família. E justamente o que a gente fala? Sobre o quão orientador pode ser o nosso discurso desde o momento que o Valentim está tocando no fio de uma tomada e a gente diz para ele, cuidado, machuca, e quando ele cai, bate a cabeça, a gente fala, machucou? Ô filho, vem cá, machucou. Quando ele tropeça, machucou, vem cá filho, machucou, mas vai passar. E por aí a gente vai construindo
a ideia do Valentim de machuca. Tanto que um dos contos que eu vou trabalhar é justamente falando sobre essa questão da primeira infância, do quão diretivo a gente pode ser para formar um ser que respeita os limites da sociedade e outro ser que obedece os limites que lhe foram impostos, que é uma diferença muito simples. Quando o Valentim está subindo numa cadeira e eu percebo um risco que está prestes a acontecer um tombo ali de fato, eu digo para ele, não, desce daí, ou você vai cair, se cair machuca, cuidado. Dependendo da fase, eu vou dizer apenas cuidado. O Valentim desce a ladeira do nosso condomínio correndo. No primeiro dia ele caiu, ralou, bateu, e eu tive que deixar. É o lance de virar. Ele está se virando. Ele caiu, no segundo dia ele não caiu, no terceiro dia ele caiu. E nunca mais ele caiu. A gente já deve estar no 30º dia. Quando ele sempre desce correndo agora, eu digo cuidado. Quando eu digo cuidado, ele automaticamente diminui o ritmo da descida. Porque ele sabe que quando ele corre de pé, ele tem, no plano, ele tem um controle maior do peso do seu corpo. Mas ele teve que descobrir que peso é esse quando ele está descendo a ladeira abaixo. Que peso é esse quando está a ladeira acima. E se ele não descobre, ele fatalmente vai ser uma criança com 3, com 4 anos que cai de cara, porque não caiu na hora que tinha que cair. Não compreendeu o corpo, não compreendeu o seu peso, não compreendeu a sua relação com o tombo e até o reflexo da sua mão na hora do tombo e de cair. Então, hoje em dia o Valentim tropeça em umas coisas e pá! Eu falei, uau! Vai chorar. Não chora, né? Então, é muito importante que esse processo aconteça de uma maneira espontânea e que os pais, educadores, estejam atentos a isso. Porque eu não quero formar alguém que seja obediente. Quando eu digo não, eu estou pedindo para que ele me obedeça. Porque eu não estou orientando ele para o risco que ele está correndo. Quando eu digo machuca e associo machuca a dor que ele sente no outro momento, ele sabe que ele está em risco. E sabendo que está em risco, ele começa a tomar cuidado. E tomar cuidado não vai fazer ele necessariamente um covarde. E por que eu digo isso? Porque há um mês, aproximadamente, nós vivemos uma situação. Samara e eu levávamos o Valentim de forma alternada até para cuidar de algumas questões domésticas que a gente tem em casa. Então, ou ela descia e eu ficava cuidando do almoço, ou eu descia e ela ficava fazendo as coisas do trabalho dela e vice-versa. Pois muito bem. Quando ela descia, ela colocava o Valentim num balanço, um balanceiro. Não sei como cada um se chama, né? Um balanço, pam, pam, pam. E aí um dia ela fez um vídeo e o Valentim ficava balançando. O dia que fui com o Valentim, eu coloquei o Valentim e percebi que o Valentim, na hora de ser colocado, ele fica com muito medo. E a primeira vez quem colocou o Valentim num balanço fui eu. E eu percebi que o Valentim tinha um extremo medo de ficar naquele balanço que não tinha encosto. Porque ele não tinha segurança alguma. É aqueles balanços que tem uma espécie de um pneu, um pedaço de pneu, assim, só uma fita preta, sabe? Que segura a perninha ali, eu colocava a fralda dele para trás, ia tentando calcular de que maneira ficaria seguro para que eu confiasse que ele segurando assim ia ficar tudo bem. Pois muito bem, coloquei. Quando a Samara tentou a primeira vez colocá-lo nesse mesmo balanço, ela percebeu que ele estava com muito medo e negou. Não, você está com medo, então não é o momento ainda. O que eu sugeri nesse momento? Eu olhei para ele e falei, filho, esse balanço ele é tão divertido quanto aquele balanço do Sesc, que tem encosto. O fato de você não estar sentindo nada nas suas costas não quer dizer que você vai cair. Tudo que eu peço para você é que você segure com sua mão aqui, segure com a sua mão outra aqui. E eu vou balançar você bem devagarinho no começo, tá bom? Se você realmente se sentir seguro, você me avisa. Se você estiver gostando, a gente continua. Tudo bem? Vamos tentar? Comecei a colocá-lo de novo, segurei as costas dele e fui. Num primeiro momento, segurando as costas e levando o meu braço. Depois soltei o meu braço. Hoje, o Valentim reclama com as pernas assim, quando eu estava muito fraco. E quando eu falo hoje, eu estou falando de um período muito curto de adaptação dele balançar muito fraquinho até ele balançar até lá em cima. E tem crianças de 3 anos que chegam no parque e a mãe vai e leva num balanço pequenininho assim, né? E o Valentim já está preparado para isso. É uma conversa franca, com olho no olho, e a gente muitas vezes sugere que ele não está compreendendo o que nós estamos dizendo. Talvez de fato ele não compreenda de maneira verbal, mas ele sente o que está acontecendo.
pegar na mão dele, colocar, ele sente a energia daquilo que eu estou tentando construir com ele, né? Quando eu faço a entrevista, eu estou tentando reproduzir o modelo social. A nossa sociedade entende, desde a escola, que é uma instituição que se replica desde o século XIX, né? Nós temos a escola do século XIX, os professores do século XX, dando aula para os alunos do século XXI, né? E aí, toda hora isso entra em conflito. Conflitos de violência, conflitos de uma geração que não percebe mais essa relação de poder do professor com o aluno. Por que você está falando comigo assim? Por que eu não posso sentar com a minha perna desse jeito? Por que o meu livro não pode ficar do jeito que eu quero? E tudo mais. Até a grande compreensão de todas, que é a de que a escola é um lugar onde uma pessoa ensina para 30 que tem um excesso de possibilidades de informação, né? A escola fecha os olhos, muitas vezes, para os 4 patamares do desenvolvimento da educação de alguém, que é desenvolver pensamento, porque a escola não desenvolve pensamento, não desenvolve exercícios e ações propositivas para o desenvolvimento do pensamento. A escola trabalha com informação. Informação, informação, informação e reprodução da informação. E aí o pensamento se desenvolve por osmose, mas não existe um exercício para o pensar. Pensamento é diferente de informação. Mas vamos pensar que os 4 pilares da educação são pensamento, sentimento, sensação e intuição. Quando eu estou numa vivência propositiva, de observação, de cultivo, de cuidado com o meu filho, eu consigo perpassar por esses 4 pilares. Eu consigo, de alguma maneira, transferir aquilo que eu estou estudando e que eu estou podendo vivenciar na prática. Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Quando eu falo de intuição, muitas pessoas sugerem que intuição é algo até rebuscadamente, quase que holístico. E que não, a intuição está presente na vida humana, presente na nossa forma de desenvolver e de perceber certas coisas. E tem, inclusive, exercícios que estão acontecendo em alguns lugares do mundo de pessoas que estão trabalhando com a intuição, com o exercício de intuição hard. Por exemplo, tem um exercício de ninja que a mulher tem que saber exatamente o momento que uma pessoa vai chegar e dar uma paulada na cabeça dela. Então o professor chega e ela para e segura. E esse movimento está fora da visão periférica dela, ou seja, se está fora da visão periférica dela, logo ela tem que intuir, porque ela não está vendo, né? E existe um exercício para a prática disso, de uma maneira concreta. Mas de maneiras subjetivas a gente pode fazer isso de outras formas, né? Que aí seria papo para muitas outras conversas como essa. Mas o fato é que nós, Valentim e eu, assim como Samara e o Valentim, estamos desenvolvendo nele essa possibilidade de dialogar, de conversar e de perceber que é uma palavra, agora é uma palavra com outra palavra, e perceber as coisas que o Valentim consegue de fato perceber, intuir e sentir. Mas quando sinto que já sei, tem um rapaz que fala uma coisa da escola de Summerhill, né, que é um dos internatos mais famosos e antigos do mundo, e que trabalha com uma educação democrática. Os alunos, eles estudam a partir dos interesses dele. Então, é capaz que alguém fique lá até os 18 anos e só seja alfabetizado aos 18 anos, se ele quiser. O fato é que esse cara, ele diz uma coisa muito interessante, né? Que a educação, do ponto de vista de liberdade, sempre leva em conta um critério que alguém estabelece, né? Então, quando eu vejo uma criança brincando na areia e percebo que ele vai colocar areia na boca, assim como virar sozinho, quando ele vai colocar areia na boca, aí eu digo, tira. Não. Qual a pior coisa que pode acontecer se ele colocar? Ele vai colocar areia na boca e vai mastigar e vai perceber que o gosto é ruim e não colocará mais areia na boca. É tão simples, entendeu? Vai subir ali. Qual a pior coisa que pode acontecer? Se ele cair, vai cair de bunda, pode até cair de cabeça. Deixa ele tentar. Não é tão alto, o risco não é tão grande, não tem quina, papapá. Ele está subindo ali na cadeirinha e vai se jogar pela janela, são 3 andares. Então não deixa ele tentar. Eu vou tomar a decisão por ele agora e vou fazer com que ele não suba nessa cadeira que vai dar acesso a essa janela do prédio de 3 andares. É isso, entendeu? Para algumas coisas ele pode ter autonomia para tomar decisão e para assumir os riscos. Para outra a gente vai assumir esse risco por ele, né? Entendendo que medo
é algo que nós muitas vezes construímos na criança. E eu vejo um monte de crianças com medo de escuro, porque foi falado, não, vai ter escuro, é um monstro, por quê? A educação pelo medo é triste, é horrível. E nós temos a possibilidade de construir, tanto com o nosso conteúdo literário, quanto o nosso conteúdo televisivo e audiovisual, hoje em dia, no século XXI, possibilidades de conversar com nossa criança, seja na escola, seja na nossa família, sobre a dissolução dessa ideia de que existe um mal e um bem, um certo e um errado, contextualizando a partir, por exemplo, os seus heróis, sugerindo que coragem não é ausência de medo, igual a maioria dos super-heróis querem propor, né? Coragem é você sentir medo e mesmo assim enfrentar o seu medo porque você tem um objetivo maior. Coragem é ser Chapolin, não é ser super-homem, né? Coragem é você partir para cima daquilo que você acredita, porque você tem um propósito. Eu, por conta de um trauma de infância, tenho medo de cachorro. E algumas semanas atrás, estava andando numa calçada com o Valentim e de repente eu vi que 2 cachorros vieram para cima do Valentim. Eu tinha medo daqueles cachorros. Eu estava aqui. Samara estava aqui. O Valentim estava aqui e os cachorros lá. Então, eu não pensei em nada que não fosse esperar os cachorros chegarem e começar a latir para os cachorros. E eu avancei nos cachorros. Os cachorros pararam, se intimidaram e voltaram. E começaram a correr de volta e meu coração ficou aceleradíssimo do medo que eu tive, mas o Valentim me deu a coragem para poder enfrentar esse medo. Peguei o Valentim, virei de costas, nem quis ver se os cachorros estavam correndo atrás de mim ou não. Mas senti medo e enfrentei o medo. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu tive um encontro lá em Canela, na Serra Gaúcha, num encontro da Rede pela Paz. E nessa Rede pela Paz, entre muitos assuntos que a gente tratou com um grupo de crianças lá, a gente falou sobre essa questão do herói e do vilão, né? E refletimos um pouco sobre cultura de vingança, bateu, levou, sabe? Foi ele que começou. Mas o que você... Foi ele que começou. Tá, mas por que né? Essa cultura da vingança é alimentada pelos desenhos, pela literatura, pela lógica televisiva e pelo nosso discurso, né? Eu não levo desaforo para casa, é quase que um clichê. E a gente estava falando com as crianças o quanto é importante talvez a gente levar desaforo para casa, porque quando você leva o desaforo para casa, você pega o desaforo, coloca ele na mesinha, olha para ele, sente, né? Degusta um pouco, reflete sobre o desaforo e depois volta com mais calma para poder tratar daquilo. Se não der para tratar, que não trate. Entendeu? Porque aprendizado o outro levou, você levou, e como diz Shakespeare, e o Karnal pode traduzir muito bem, só se ofende quem não se conhece, né? Se alguém me chama de besta, e eu não me acho besta. Só existe uma possibilidade. Ou eu sou besta e não posso me incomodar, ou eu não sou besta e não tenho por que me incomodar. É só a opinião do outro. Vamos só observar esse episódio que a gente produziu agora nesse evento que teve lá em Canela. Que bonito ver a folga dele. Você vê só no computador, né? Que saudade. Não, só vejo na televisão, mas não passa mais também. Criança de ponte. Desde pequena, eu sempre achei estranho que os super-heróis nunca conversavam com os vilões e sempre acabavam destruindo. Vamos ver se isso ainda acontece? Tu já parou pra pensar por que o herói que é herói sempre mata o vilão? Não, nunca tinha parado pra pensar nisso. Boa pergunta. Sabe que eu sinto o herói que é herói, ele às vezes vai entender que o vilão talvez está dentro dele. É onde eu sinto, falando por mim, que todas as pessoas que eu fiquei bravo, chateado, que eu achei que eram os vilões fora, em verdade eu tenho também um vilãozinho que me critica, que às vezes me incomoda, que está dentro de mim. De um bom heroísmo olhar esse vilãozinho que habita em nós também. Olha, eu acho que... Na verdade, eu parei pra pensar que sempre o herói... Na verdade, todas as histórias de contos de fadas, geralmente,
o vilão que tá sempre ganhando, e aí o herói vai lá e salva todo mundo. Só que isso eu acho que é uma coisa meio chata no conto de fada, porque sempre o herói ganha, o vilão nunca ganha, porque é uma coisa que se torna repetitiva e se torna meio chata. E tu acha que o herói tem um pouquinho do vilão dentro de si e o vilão tem um pouquinho de herói? Sim, muito. E tu pode nos falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu ver. Eu acho que ninguém é 100% alguma coisa, né? Cada um tem... a gente que define o que é certo e errado, e na verdade não existe certo e errado, então... É mais ou menos por aí. E depois de tantas respostas diferentes, eu fiquei pensando, será que o papel do super-herói não é amar todos e não destruir? E você? Ama todos ou destrói quem não é como você quer? Ai, meu Deus do céu, essa menina é incrível. Tem um bebê de 1 mês. Você tá vendo que ele tá cansado. O papel do adulto é chegar para esse bebê. Você tá cansado, eu vou te colocar no berço, você vai descansar. Eu tô vendo que você tá cansado. Quando você nomeia para um bebê de 1 mês, 3 meses, você vai nomeando o que ele tá sentindo, é como se falar, então é isso, então eu tô... Ele não tem essa lógica de pensamento, mas é como se você apropriasse ele daquele sentimento. Então, ajuda ele a entender essa construção. Então, é muito importante a comunicação nesses primeiros meses, você já contar pra ele, você tá cansado, tô vendo que você tá nervoso, tô vendo que você tá com fome. E aí você vai também tendo a sensação de tempo, dando a noção de tempo pra ele. Então, tô vendo que você tá cansado, daqui a pouco você vai dormir, fica tranquilo. Você fala isso pra um bebê, você consegue ver o corpo dele relaxando, assim. Até porque o bebê nessa fase está no consciente da mãe, né? Então uma mãe tranquila, também relaxada, preparada, com foco pronta. Né? Uma mãe que consegue falar nesse tom de voz na hora que o bebê tá esperneando. Mas é legal se a mãe tivesse essa informação antes, às vezes ela ia falar, peraí, deixa... Se tiver possibilidade, gente, Sling resolve tão lindamente. Anderson, a gente vai discutir, é melhor a gente não falar de Sling aqui. O Sling na hora de dormir, tranquilidade, sabe? É um convite. Mas aqui nós estamos em lados opostos. Opostos aqui, bem opostos. Posso falar uma coisa? Mas fala. Sim, é importante. Fala sobre o Sling. Eu acredito que o Sling, ele é muito bom para uma mãe que vai precisar fazer uma caminhada e ela não tem com quem deixar o bebê. Então, ele é para dar um suporte na vida da mãe. Mas para o bebê em si, ele não é bom. Ele é bom para isso. A mãe precisa ir até a farmácia, vai andar, vai sair na rua. Ou precisa lavar uma louça, alguma coisa assim. Mas se ela precisa lavar uma louça em casa, o melhor lugar para um bebê é no chão. Ele não precisa desse contato. Ele já está trocado, ele está alimentado. Ele pode até estar cansado. Ele está cansado, você dá a opção do bebê se acalmar sozinho. Eles têm essa capacidade. Pode confiar, eles têm a capacidade de se acalmar sozinhos. Vai dar trabalho, vai dar angústia, vai dar desespero. Mas deixar ele naquele sling onde ele não tem liberdade de movimento, onde ele vai ficar num contato de calor, que é bom, mas também não é bom o tempo inteiro. Ninguém gosta de ficar. Desde quando? Desde sempre? Desde sempre. Mas esse chão, sem uma cercadinha assim, chão livre, tipo, ela tá sozinha em casa, tem que lavar uma louça, por exemplo. Até ele começar a engatinhar no chão livre. Depois que ele começar a engatinhar, você precisa encontrar maneiras de delimitar um espaço, ou então conseguir estar de olho naquela criança. Mas eu acho que quem mora em apartamento, em casa, a gente consegue delimitar uns espaços, né? Nem que você ponha na cozinha com você. Sim. Põe uma toalha no chão, fecha a porta, põe uma colher de madeira, um tupperware, uma peneira, pronto, a criança... Uma adaptação na casa, né? Porque às vezes tem mãe que tem um filho que é casa impecável. Agora sim, eu entendo para os pais a facilidade do sling, mas para a criança não é o ideal. Eu já tenho relatos de especialistas que também acham o contrário, que acham que o sling é muito importante da relação, inclusive do calor do peito da mãe, do pai, e dessa relação quando a gente está encaminhada, sempre usa sling, né? Eu particularmente uso o sling às vezes para dormir, às vezes bundão do papai, deitado mesmo na cama,
Mas é Ele tudo dorme questão com de você percepção. ou ele dorme Às vezes sozinho? dorme comigo, às vezes dorme com o Samara, às vezes dorme no colchão ao lado da cama, assim. Mas a gente faz cama compartilhada. Eu também vejo que na África, em muitos povos, se coloca a criança o tempo todo conectado com o corpo. Eu tive essa experiência e realmente estou super satisfeita de como meu filho se desenvolveu. Eu penso que também o fato de dormir com a criança, 70% do planeta dorme no mesmo quarto. É uma preocupação de ricos de saber se a criança deve dormir no seu quarto sozinho, na sua cama sozinho ou com os pais. Mas se olharmos realmente o fato da criança ter sido 9 meses dentro de nós e de repente a autoridade de doutor nos fala que essa criança está sozinha numa cama fria, de repente não combina com minha forma meu instinto. E eu penso que tem algo muito fusional que... Qual que é seu nome? Alexandra. Alexandra, se uma mãe fala isso pra mim, eu vou ser a primeira a falar, então fica com essa criança perto de você. Porque se o instinto de uma mãe diz que é importante essa criança estar lá perto, então é muito maior do que qualquer médico pode dizer. Eu nunca diria pra você, se fez errado, não faça isso. Se o coração da mãe acolhe, que é perto, não tem nada melhor para um filho do que o coração de uma mãe. Não julgo quem usa sling, mas não aconselho, não direciono para usar o sling. Que eu queria perguntar, assim, acho que junto um pouco que a gente está falando do que você falou, né? A gente foi tão bem escolarizado nessa coisa diretiva, né? Que a gente não confia mais na gente. A gente espera alguém falar se a gente pode usar sling, se a gente não pode usar sling, se a gente faz cama compartilhada, se a gente não faz cama compartilhada, a gente não confia mais, que a gente sabe não só sobre nossos filhos, né? Mas sobre a vida, sobre o mundo. Sobre nós mesmos, sobre nós né? mesmos. Então, assim, de vez em quando a gente tem um conhecimento que a gente só valida quando algum especialista, quando algum filósofo, quando alguém falou, aí sim, né? Ou quando alguém fala, você é bonito, aí, eu sou bonito. A gente precisa disso, né? E acho que isso tem muito a ver com como a gente foi escolarizado. Porque a gente passou muito tempo alguém falando como a gente vai aprender, o que a gente vai aprender, como a gente vai aprender, né? Então acho que o resgate maior é isso, é confiar. E tudo bem se eu errar, e tudo bem eu, de repente, perceber que não foi o melhor que eu podia fazer na hora. Mas acho que o resgate é muito esse, não só confiar na criança, é confiar em mim. Gente, então, eu acho que a gente vai compartilhar todas as coisas pro grupo. E acho que eu só sugiro que vocês procurem Grande Amor, Parto do Valentim, porque eu acho que esse é especial. Assim, de tudo que eu indicaria. Quem vai mais coruja não existe. Bom, gente, obrigada. Bru, antes de você agradecer, eu queria só agradecer a todo mundo também, agradecer a Bru, a Tef, o Thiago. Foi um prazer estar aqui hoje, foi muito gostoso falar desse assunto, eu falaria a madrugada inteira, se deixar. Obrigada a todo mundo que veio, obrigada.